Boa tarde, quase boa noite, boa tarde a todas, boa tarde a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Um dia incrível, espetacular, um dia de muita responsabilidade. Seja bem-vinda Amanda, seja bem-vinda Silvia, seja bem-vinda Cíntia, mãe do espetacular Thiago, seja bem-vinda Daniela e, claro, Iris Abravanel, seja bem-vinda. É um dia especialmente desafiador para quem é comunicador aqui, falar também sobre o maior comunicador da história do Brasil. E mais do que isso, remontar a origem judaica desse grande homem e grande comunicador, que é Senor Abravanel, também conhecido como Silvio Santos. Chamamos em hebraico de tzadik, a pessoa que consideramos excepcionalmente boa. Vale para um parente, vale para um amigo, vale para um super-herói, ou até para aqueles anjos de carne e osso. O que nem todo mundo se dá conta é que esse tzadik é mais do que isso. É um super-humano entre bilhões e bilhões de humanos. É o mais correto entre os corretos. É o mais justo entre os justos. O tzadik é aquele que incorpora a concepção básica do Criador sobre ser humano. Ele ri, ele chora, ele sente dor, ele sente prazer. Ele sofre de angústia, mas ele também dança conforme a música e conforme as músicas. Às vezes, esse tzadik é só amor, mas tem dias que as veias dele também queimam, ardem de fúria. Ele se frustra pelo fracasso e se alegra com o sucesso. O tzadik celebra a vida, chora perdas, mas também celebra as vitórias. Tudo que nos torna humanos. Humanos como Deus nos fez. Hoje, a gente celebra o legado judaico de um grande tzadik, Senor Abravanel, o homem, Silvio Santos, a lenda. Um tzadik que oferece diariamente e há muitas e muitas décadas a coisa mais importante para um país tão árido e desigual que é o Brasil. Ele oferece alegria, sorriso, amor. De maneira legítima, generosa, elevada, de maneira divina. Porque para Senor ou Silvio, o propósito é claro, passar por esse plano com significado. Como eu disse, sejam bem-vindas e bem-vindos ao lançamento de Abravanel, Viagem de Influências e Sabedoria, de autoria do meu amigo, eu diria até do que meu mentor, Rabino Sami Pinto, abordando o pensamento do Rabino Dom Isaac Abravanel. Um tributo especial a Senor, e mais do que isso, as inúmeras contribuições dele para a construção e manutenção desse templo, o templo israelita Ohel Yaakov. Seja bem-vindo, Rabino Sami Pinto, por favor. Shalom a todos. Em nome de Deus, o Senhor do Universo, louvado seja Ele, que me fez abrir os olhos em uma família que desde cedo me incentivou a adquirir conhecimento, fazendo com que a minha formação fosse desenvolvida na cidade santa de Jerusalém, a cujos sábios de lá agradeço, desejando-lhes o cumprimento das palavras da profecia: ainda voltarão a sentar anciões e anciãs nas ruas de Jerusalém, e crianças brincarão também nas ruas, tornando-as repletas
de meninas e meninos. Dedico esse momento da minha fala aos meus pais, Marcos e Rebeca Pinto, hoje morando em Israel, que desde a infância injetaram dentro de mim o amor a Deus, às pessoas e ao correto. Sou fruto da mais genuína forma da aplicação do mandamento bíblico: as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Aprendi com meus pais a importância de valorizar o tempo, que, diferentemente das conquistas materiais, é irrecuperável. A minha esposa, Ruth, aos meus filhos, meus genros, nora, netos, pela maravilhosa família que somos, na qual o espiritual, o emocional e o material, produzidos por nós, são fontes renovadoras e indispensáveis para o desenvolvimento intelectual. Nas minhas preces, juntamente com a dedicação de educar, peço que recaiam sobre nós as palavras bíblicas: quão belas são suas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Prezado senhor presidente dessa sagrada sinagoga, senhor Roberto Bitran, e com ele cumprimento todos os membros da diretoria dessa sinagoga. Agradeço ao senhor a confiança, o apoio, a amizade, para que eu possa estudar, ensinar, aprender e rezar diariamente nesse templo. Ao senhor presidente, prezado senhor Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB, ao presidente senhor Luiz Kignel, presidente da FISESP, e com vocês, todos os demais dirigentes aqui presentes de nossa comunidade. Prezado senhor Abramo Dueck, e com ele, cumprimento todos os patronos desse templo, amigos da sinagoga Ohel Yaakov. A vida é um livro de história. Somos o que somos por causa daqueles que vieram antes de nós. Pais, avós, mestres. E eu queria dizer, o que une esses presidentes que aqui me refiro são pessoas que me acompanharam em diferentes publicações, em diferentes momentos do meu trabalho na comunidade, e fico muito feliz de ver você aqui, Cláudio, Luiz, Abramo, por vocês terem já me acompanhado em outras publicações, e isso, para mim, tem uma importância pessoal, espiritual, muito importante. Senhora Iris Abravanel, seja bem-vinda mais uma vez aqui na sinagoga. Que alegria foi ver a senhora aqui. Eu queria mostrar uma coisa para a senhora, para você lembrar. Esse foi um livro que a gente entregou quando a gente se encontrava aqui às noites para estudar Abravanel. E lembrança do nosso curso, a Bíblia sob a ótica de Abravanel, e daqueles encontros, Dona Iris, saiu o livro.
eu preciso dizer que a senhora representa o senhor Abravanel. E na literatura rabínica do Talmud diz que a casa do homem é a sua esposa. Então, a casa Abravanel está aqui. Eu tenho a convicção de que sou o que sou, graças à minha mãe e à minha esposa. Aliás, as mulheres... Daniela, por que as mulheres, quando tem reza na sinagoga, ficam em cima? Porque vocês são mais elevadas. Verdade. Ora, o homem foi criado do barro e a mulher foi criada do homem, então está por cima. Mais elevado. E aí, como é que eu vou explicar por que as mulheres ficam em cima e os homens embaixo? Vocês são mais elevadas. Simples assim. Daniela, bem-vinda. Cíntia, Silvia, Amanda. Quem está aí debaixo da... Renata. Então, Renata, você também lembra deste livro. Renata, é um prazer enorme estar com você. E sinto vocês aqui como uma família da nossa sinagoga. Família querida, como muito bem falou o Mark Tawil, querida por todos nós desse templo, mas querida por todo o Brasil, esse gigante país de dimensão continental. Abravanel é uma demonstração do encontro da sabedoria com a filantropia. Eu quero dizer para a família Abravanel que vocês são de origem espanhola, Sevilha. Lá começou a família Abravanel. Quero dizer mais uma coisa para vocês. O que significa Abravanel? Presidente Luiz Kignel, Av, Rav, El. Abravanel, Av, em hebraico, pai, Rav, mestre, El, Deus. Senão Abravanel é um paizão, é um mestre, e eu sinto a família muito espiritualizada e com Deus. Abravanel, Av, Rav, El, é o nome de vocês. Eu preciso, com a permissão das irmãs, citar a Rebeca. Tenho saudades da Rebeca. Vocês é óbvio, eu nem tanto, né? Mas o Rabino sente saudade, porque a Rebeca foi que impulsionou essa obra. E coloquei nas páginas o meu sinceros agradecimento a ela. Aliás, presidente Cláudio, quando a Rebeca Abravanel esteve aqui, ela esteve com seu marido, Alexandre. E aí, como vai ser o encontro do rabino com o jogador de futebol? Como vai ser isso? Aí eu me lembro, Renata, eu falei, Alexandre Pato, fica tranquilo e sossegado, você é pato e eu sou pinto. Vamos em busca do Noé. Uma graça. Depois ele me fez perguntas da Bíblia, mas eu faço a menção, com a permissão das irmãs, a Rebeca.
pela participação, pelo envolvimento, pelo apoio, pelo sorriso que ela tem sempre. E a gente conseguiu levar isso adiante. E eu estou muito feliz que os ensinamentos desse livro iluminem a sociedade. E que o Todo-Poderoso abençoe essa família Abravanel, concedendo a vocês todos os desejos dos seus corações. O que vocês tiverem no coração, Deus irá atender. E o nosso querido senhor Abravanel, que ele goza de saúde e longevidade até a vinda do Messias. Amém. Esse meu livro trata do pensamento do rabino Dom Isaac Abravanel, rabino, filósofo, médico e estadista. E ele defendeu que a vida tem um significado, como bem falou o Mark Tawil antes, e procurar esse significado é um deleite. Vivemos uma época que precisamos deixar mais claro o que é grande e o que é pequeno. Porque é possível, segundo Abravanel, ficarmos angustiados por coisas pequenas e indiferentes por coisas grandes. Os vícios venceram as virtudes no passado, disse Abravanel. E ele se esforçava em seus escritos e sigo o meu mestre, Abravanel, no trabalho de ensinar, responder, pesquisar, escrever e difundir, para a recondução do caminho da humanidade. E a solução não é tirar Deus, não. A solução não é tirar Deus da história. A solução é colocar o homem em seu devido lugar. Século XV, Abravanel viveu uma época paradoxal. E o meu livro trata disso. O ano de 1492, por exemplo, celebrou a descoberta das Américas. Mas também foi o ano do edital de expulsão dos judeus da Espanha. Como pode? E Abravanel confessa em seus escritos que foram graças aos judeus e aos cristãos novos perseguidos e queimados em fogueiras públicas, em praças públicas, que a tecnologia brindou as grandes navegações. As grandes embarcações do século XV tinham que dizer obrigado aos judeus, aos cristãos novos. Mas não foi isso que aconteceu naquele momento da história. Ironia do destino. Ironia do destino. Mas eu quero citar, nesse lançamento do livro, que eu procurei seguir outro mestre judeu, Maimônides. Ele é fino, o livro. Abravanel escreveu mais de 60 livros. Eu sintetizei. Eu aprendi com Maimônides, que diz Maimônides, se eu pudesse resumir o judaísmo em uma frase, eu não o faria em duas. Ele era a favor da síntese, e foi o que fiz. Síntese. O que me chama a atenção do encontro da filantropia com a sabedoria foi o que ele escreve. E cito palavras de Abravanel. O Senhor me proporcionou prosperidade e honraria. Abravanel era muito rico. E minha casa era um ponto de reunião de sábios. Ele fazia questão de financiar o encontro de sábios. Sabedoria e temor a Deus eram ali divulgados. Um homem que tinha orgulho da sua origem. Segundo ele,
descende do rei Davi. Rei Davi de Israel. Ele tinha documentos que levavam a família Abravanel até o rei Davi. E isso lhe dava um empoderamento para falar com os grandes imperadores da Europa do século XV. Foi assim com Dom Afonso, de Portugal. Dom Isaac Abravanel, apesar que a família nasceu na Espanha, em Sevilha, o rabino Dom Isaac Abravanel nasceu em Lisboa. Mas não escreveu nada em português. Nada. Poderia, mas não escreveu. Escreveu em hebraico. Escreveu para o seu povo. Interessante. E ele, nos seus diálogos com Dom Afonso, vocês vão poder saboreá-los. O filho de Dom Afonso em Portugal, Dom João II, já não é igual o pai. Me permitem, família Abravanel, eu conheci por amizade um tio português. Mas ele não é tio sanguíneo, era tio de amizade. E ele dizia assim para mim, eu era pequeno, ou menor, ainda sou pequeno, né? Mas sou menor. Sami, no Brasil, filho de peixinho, peixinho é. Em Portugal não é assim. Portugal, cavalo de corrida é aquele que corre. O filho nem sempre. Dom João não era igual a Dom Afonso. Não era igual. E tem uma história que eu contei aqui em Yom Kippur, e o senhor Abravanel estava aqui. Eu disse, história, fato real. Dom João II, instigado por pessoas invejosas, tamanho era o brilhantismo do rabino Abravanel, falou, olha, como é que pode esse seu ministro das finanças ter tanto dinheiro? Tem mais que o imperador. O imperador falou, não é possível. Sim, é possível. Chame-o. Declaração de imposto de renda. É. Chamaram o rabino. Dom Isaac Abravanel foi lá. Quando chegou, o imperador pergunta, quanto você tem? Aí o rabino falou, olha, difícil, muito difícil. Quanto você tem? Você precisa me dizer. O que é seu? Eu preciso saber o que é seu. O rabino falou, me dá 3 dias. 3 dias, justo. 3 dias. Dona Iris, 3 dias ele voltou e falou, eu tenho 300 mil dobrões de ouro. Os conselhos do Império Lusitano falaram, só a casa dele é 2 milhões. Como é que ele tem 300 mil? Ele mente. Dom Isaac, explique. Você tem 300 mil ou mais? Eu falei, 300 mil. Eu vou explicar. 50 mil eu faço doação para hospitais em Portugal. Outros 50 mil eu doei para o lar, para assistir as pessoas famintas. Mais 50 mil doei para escolas. Mais 50 mil para a sinagoga. Mais 50 mil. E ele foi colocando toda a filantropia dele. E ele falou, se você somar, vai dar os 300 mil dobrões de ouro. Isto é meu, isto você não me retira. O resto, pode ser que você tire. Isso você não tira. Dom Isaac Abravanel deu uma lição do significado da vida. E aí estamos diante do senhor Abravanel fazendo uma série de projetos sociais pelo Brasil afora. Quero terminar. Eu estava momentos antes de começar falando com você, Daniela.
Ontem, nós abrimos aqui a arca e lemos a Torá, um episódio bíblico que toda a família Abravanel conhece, toda a comunidade conhece, que é o episódio do Adão e Eva no paraíso do Éden. Comeu do fruto proibido. Dom Isaac Abravanel faz a seguinte pergunta. Daniela, você que gosta então da leitura bíblica. Qual o problema de experimentar do fruto do conhecimento? Acaso Deus quer que a gente seja medíocre? Pergunta boa. Pergunta boa. Dom Isaac pergunta, ok, Deus pediu, há uma desobediência, mas qual o ensinamento dessa desobediência? Qual o significado disso? Fantástica a resposta que ele dá. Dom Isaac Abravanel responde, havia no jardim do Éden, Renata, a árvore da vida, a árvore do conhecimento e as demais árvores. Era para Adão e Eva comer primeiro a árvore da vida para entender o significado da vida. Porque senão, que adianta os conhecimentos? Quem não valoriza a vida e não entende o significado de viver, fará mau uso do conhecimento. Foi isso que Deus quis ensinar a Adão e Eva, já nos primeiros capítulos da Torá. Dom Isaac Abravanel deixa essa contribuição. Portanto, segundo o rabino Isaac Abravanel, todos os tropeços da história se devem porque a humanidade antecipa o conhecimento da árvore da vida. Quando recolocarmos a árvore da vida na frente, nós vamos construir um mundo melhor. Termino resumindo a história de Dom Isaac Abravanel em resiliência. Ele foi fugitivo de Portugal, não levou nada consigo dos seus bens, chegou na Espanha, recomeçou tudo de novo. Homem iluminado, de novo próximo aos imperadores de Aragão e Castela, Fernando e Isabel. 8 anos como ministro, levantou a Espanha de novo. E aí, um belo dia, o imperador diz, eu vou expulsar os judeus. Mas você pode ficar. E ele disse, não vou pegar a árvore do conhecimento na frente da árvore da vida. Sigo com o meu povo. Saiu sem nada. Sabe para onde ele foi? Para a Itália. Chegou na Itália, iluminado. De novo, do lado do imperador. Impressionante. Começa tudo de novo. Aí a Itália entra em conflito com a França. Está tudo descrito no livro. Aí ele vai para a Grécia. Começa tudo de novo. Incrível. Sobre ele, essa força que Abravanel tem, encontrei uma passagem bíblica. Levanta o pobre do pó, e desde a lixeira eleva o necessitado para fazer sentar entre os príncipes, e fazê-los herdar o trono da glória. Samuel, capítulo 2. Quem escreveu isso, relatando sobre Abravanel, foi ele mesmo. Ele viu a bondade de Deus, como não devemos nos desesperar e recomeçar tudo de novo. O estudo da Bíblia é o principal motor, oxigênio da humanidade. E isso o povo de Israel tem que transmitir para todos. Quero fazer agora mais um agradecimento, porque eu esperei a chegada dela, de uma correligionária da sinagoga, que muito me ajudou
que foi a Michelle Chayo. A Michelle Chayo é uma pessoa que fez um grande impulso para esses estudos do Abravanel. E eu estava aqui, 2 minutos depois que eu passei os agradecimentos, ela chegou, e eu, como bom professor, fiquei aguardando o momento de retribuir a ela a minha gratidão e dizer, na gíria carioca, porque eu sou do Rio, você é 10. Muito obrigado. Né? E encerro as minhas palavras agradecendo muito à minha família, aos meus amigos, os colegas de estudo, aos líderes da comunidade que vieram e me deram apoio neste evento, e principalmente a vocês, Abravanel, não esqueçam, Av, Rav, El, paizão, mestre, e Deus fique com vocês e acompanhe vocês e abençoe vocês sempre. Amém. Muito obrigado. Quero chamar agora, sem mais delongas, o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o senhor Luiz Kignel. Seja bem-vindo. Queridos amigos, em nome da família Iris Abravanel e as suas filhas, sintam-se aqui todas mencionadas. Em nome da comunidade, o presidente da Confederação, Claudio Lotenberg, e assim eu menciono todas as autoridades aqui presentes, essa diretoria da Ohel-Yaakov. Com a permissão, nosso rabino Sami Pinto, obrigado pelo convite, falar algumas palavras. Difícil suceder o rabino Sami Pinto depois de uma aula. Vim aqui assistir uma aula hoje, achei que era só uma apresentação, tive uma aula. Mas, tentando seguir com as homenagens do que esse livro nos trouxe, eu tive a rara chance de poder receber ele antes, então já estou no meio da leitura, né, que o rabino me presenteou alguns dias atrás. Nessa virada que a gente começa, o rabino mencionou da leitura de sábado, e eu, quando me preparava para vir para cá, nós sabemos que na quarta-feira, né, nós tivemos Simchat Torah, a festividade que a gente termina o ciclo da Torá, recomeça a sua leitura. Sábado, Parashá Bereshit, e hoje começamos a estudar Parashá de Noach. E, como a gente aprendeu, Rebbe, não tem coincidências. E eu acho que a data de hoje não tem coincidência. Porque na segunda parte da Parashá de Noach, a gente tem a história da Torre de Babel. E o que é a Torre de Babel? A Torre de Babel representa o que é a palavra e representa o que é a comunicação. A Torre de Babel é a lição para nós de como o ser humano pode usar para o bem e para o mal a comunicação. E é uma passagem interessante, porque raras as passagens, como nós temos em Noach, onde Hashem fala, o Criador fala, descerei para ver. Ele pessoalmente desceu para ver. Não apenas ele com seus anjos, mas ele pessoalmente desceu para ver. Para ver o quê? O risco da palavra, o risco da comunicação. E por isso não tem coincidência, porque o que a gente tem hoje aqui é homenagem a uma família e a um grande comunicador. Que todos nós aqui crescemos ouvindo na televisão e vendo, e a nossa vida não tem como dissociar com Senhor Abravanel, com Silvio Santos. Essa que é a grande realidade. E o que a gente aprende da Parashá da semana de Noach, onde a gente lê na segunda parte a história de Babel? Que a intervenção divina aconteceu porque, por causa da palavra, os homens se uniram para tentar, talvez, ser igual a Deus. Chegamos nos céus, nós seremos como o Criador. E aí vem o Criador e fala, então eu vou dividi-los como pela palavra. E os sábios explicam que a divisão pela palavra que Hashem nos trouxe, nessa Parashá, também nos deu o risco da união pela palavra. A palavra divide, mas a palavra agrega. E a comunicação é uma coisa muito delicada. A gente escuta nos ditos populares de que a palavra é pior do que a flecha. Porque a flecha alcança uma pessoa e a palavra alcança 3. De quem se fala, quem fala e quem escuta. E, portanto, a palavra é tão abençoada. E poucas pessoas talvez tenham tido essa destinação especial e essa vocação especial de saber usar a palavra como soube Senhor Abravanel.
E porque soube usar a palavra, estamos aqui hoje homenageando uma linha tênue de comunicadores. Não foi também Dom Abravanel um comunicador da sua época? Não foi um propagador das coisas boas e dos riscos e do ensinamento? Tal qual a gente se vê hoje aqui. Eu queria dizer para vocês, no que compete a nós da Federação Espírita de São Paulo, depois o Cláudio, em nome da comunidade judaica brasileira, vai poder falar melhor do que eu, do que mais nos toca. Nos toca como comunidade judaica o fato de que Senhor Abravanel sempre se apresentou e se orgulhou da sua condição judaica. Isso é um orgulho que a família não consegue, talvez, aferir o que a nós toca. Porque nesse mundo das palavras e nesse mundo da mídia, nós somos diariamente atacados pela comunicação, pelas palavras avessas, pela mentira. O vice-presidente da CUNIB, o Dr. Daniel Bialski, que está aqui, comentávamos antes, nós, nesse mandato do Cláudio Lotenberg, nesse início de gestão, já tivemos que propor mais do que 40 procedimentos criminais de ataques antissemitas. Semanalmente, o comitê jurídico da CUNIB, liderado pelo Dr. Daniel Bialski, se reúne para propor medidas para defender a honra da comunidade judaica. As pessoas que souberam deturpar o uso da palavra. E quantas vezes judeus da comunidade temem, se assustam, dizem: minha condição judaica não é essencial, eu não preciso revelar, não preciso contar sempre que eu sou judeu em qualquer lugar. E Silvio Santos, que não precisava, em todas as oportunidades que vivemos e convivemos com ele, trazia não só a palavra da sua condição judaica, porque a palavra era pouco, ele trazia o orgulho da sua condição judaica. E a família talvez não consiga perceber a honra que isso dá para cada judeu brasileiro. Quando a gente encontra uma pessoa que é inquestionável, o maior comunicador do Brasil, com certeza, dizendo assim: olha, eu tenho uma descendência, eu tenho uma história que eu estou deixando para as minhas filhas, junto com a minha esposa, mas eu tenho uma ascendência. Eu não vim do nada, eu vim de uma comunidade judaica. O Senhor Abravanel fez para nós, judeus brasileiros, uma enorme diferença, uma conta impagável, que nós muito orgulha. Porque a condição judaica, nós, como judeus brasileiros, é honrosa. Nós temos a condição de viver em um país livre, um país que nos acolheu como comunidade, a qual nós, nossos filhos e nossos netos, seremos eternamente gratos. A um Brasil que soube receber aqueles que foram perseguidos há menos de 70 anos atrás, e que puderam fazer as suas vidas. Então, para nós, cada movimento judaico é, para nós, uma ponta de orgulho. Hoje, lendo a Parashá de Noach, na Torre de Babel, eu estava de manhã estudando, pensando, que bom que a Parashá é assim e que bom que não tem coincidência. Deus não tem coincidências. No dia em que a Parashá fala da comunicação, somos aqui para homenagear o nosso comunicador. A conta que nós temos com a família Abravanel, ela é impagável. Ela é impagável. O carinho que nós devemos é menor do carinho que nós recebemos do Senhor Abravanel. Eu entendo que vocês não entendam a compreensão do que isso significa para quem não é da família. Porque para vocês, ele está lá à disposição, ele tá contando as histórias. Nós só vemos o homem pela televisão, o homem distante, o comunicador. E a cada vez que ele insistentemente falava isso, a todos nós, judeus brasileiros, nos enchemos de orgulho. Então, nós temos hoje uma gratidão. Vocês deixaram uma marca indelével para a comunidade judaica. Mais do que a filantropia, mais do que as boas ações, é o exemplo que nos orgulha como judeus brasileiros. Essa é uma conta que nós devemos para vocês. Com carinho, muito obrigado. Um abraço. Parabéns. Vai ser um desfile aqui, né, de grandes oradores e comunicadores, a começar pelo Rabino Sami Pinto, agora o senhor Luiz Kignel, e eu tenho o prazer e a alegria de chamar mais um, que é o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lotenberg.
prezado Rabino Sami Pinto, meu querido presidente Luiz Kignel, prezado Bitran, é um prazer estar aqui, é um privilégio estar aqui. Quero aproveitar também para registrar o meu carinho de ter aqui do meu lado Abraham Dweck, que para mim é uma das figuras centrais, não dessa comunidade, mas da comunidade judaica como um todo, uma referência para nós. E, particularmente, Daniel, aproveitar para citar alguém que encontrei no caminho, geração mais velha, vai ficar com ciúmes. O querido Alberto Toron, meu colega ainda de Colégio Rio Branco, por quem tenho muito carinho. Família Bravanel, querida Iris, prazer te rever. A Iris, para quem eu escrevo em momentos especiais, quantas e quantas mensagens acerca de momentos judaicos. Mesmo porque as diferenças, talvez, sejam mais semelhanças do que diferenças. E para nós, a alegria de estarmos juntos, ela é enorme, e particularmente no dia de hoje. Nessa manhã, eu tive a felicidade de poder conversar com o Rabino Sami Pinto. Aliás, nós temos um padrinho, que é o presidente Luiz Kignel, que sempre faz questão absoluta de registrar aspectos acerca da sua intelectualidade. E hoje aqui, conforme o senhor falava, Luiz foi até econômico na maneira como ele pôde registrar tudo isso. Quando eu escutava e ouvia acerca da riqueza do material que foi pelo senhor estudado e com a participação, e ele fez questão de dizer, da família Bravanel, e acho que particularmente, acho que foi a Rebeca que mais se dedicou, as outras também não ficam com ciúmes, por favor, e a Dani principalmente, mas ele me dizia da importância de Isaac Abravanel, que é um ancestral de vocês. Ele que teve o papel de rabino, ele teve o papel de médico, político, se aproximando muito daquilo que Maimônides foi dentro do contexto da essência judaica. E eu faço questão aqui até de dizer alguém que representava muito bem aquilo que nós, judeus, procuramos representar no contexto de todas as comunidades onde estamos envolvidos. Nós, judeus, presidente Kignel, não somos de direita, não somos de esquerda, Iris, não somos liberais, não somos conservadores, porque nós somos, na verdade, um pouco de cada tipo, por mim referido. Nós somos plurais. E é justamente esta pluralidade, essa diversidade, que confere riqueza para o nosso judaísmo. É isso que nos dá a credibilidade e a vontade de participar dentro das diferentes sociedades, onde o real e único desejo é o de contribuir. E Isaac Abravanel fez isso no seu tempo, no seu momento, em várias das sociedades onde teve a oportunidade de participar. Aliás, essa interlocução que se faz com os governos é papel vital. Aliás, é um estímulo dentro do próprio judaísmo para que nós mantenhamos uma relação de proximidade, mesmo porque somos gratos, e no caso do Brasil, a forma como fomos recebidos, e aqui pudemos nos estabelecer de forma livre, fugitivos que éramos de uma Europa que aniquilou a vida de milhões de judeus. Essa comunidade foi uma comunidade que albergou pessoas que fugiram de circunstâncias para as quais tiveram que reconstruir suas vidas. É verdade, é uma sinagoga de natureza sefaradi, mas recebeu a todos, Ashkenazim, Sefaradim, e serviu, inclusive, para berço de outras sinagogas, como o próprio Rabino me dizia, os judeus de Alepo. E, portanto, o seu papel contributivo dentro da integração da comunidade nesse país é absolutamente singular. A obra colabora para isso, resgata, reforça, porque é feito dentro deste ambiente. E qual não é a alegria de se poder construir tudo isso numa esfera que é patrocinada pelo envolvimento de uma das figuras mais especiais do cenário da comunicação de nosso país. Eles devem lembrar que uma vez falei isso para ele no nosso hospital. Não há brasileiro que não tenha orgulho da alegria, do entusiasmo,
da capacidade de trabalho, da capacidade de geração de emprego, que é esse ser humano especial, Silvio Santos. Senhor Abravanel, com todo respeito, ele não é só da família Abravanel. Ele é um pouco de cada um de nós. E, portanto, quando nós vemos o envolvimento de vocês, e o presidente Luiz Kignel foi absolutamente estupendo ao associar a capacidade de comunicação de Senhor Abravanel, nós nos sentimos todos envolvidos, homenageados, e talvez vocês não possam mensurar a alegria e a emoção que se investe dentro de cada um de nós neste momento. A vida do nosso país exige muita dedicação, exige muito empenho, existe muito trabalho. Um pouco antes, Iris, de vir para cá, eu estava falando com Fábio Faria, meu fraternal amigo, a quem nós vamos oportunamente homenagear em nome da nossa comunidade. Tenho muito orgulho da amizade que criei com ele também, e faço questão de deixar isso público, em nome da comunidade judaica do Brasil, o respeito pelo ministro Fábio Faria. O dia é especial, o momento dignifica o papel da nossa comunidade, e eu realmente quero parabenizar, Rabino, pela iniciativa, quero parabenizar não só por este momento, mas pelo sentido contributivo do seu trabalho em nome de toda a nossa comunidade. E eu estou seguro que, certamente, e aí parafraseando, inclusive, o patrono do nosso hospital, a vida ela é feita por exemplos. E Silvio Santos, ele é um exemplo. Assim como o senhor também, Rabino. O senhor nos é um exemplo. E nós precisamos de bons exemplos. A sociedade contemporânea, ela precisa de pessoas inspiracionais que possam mostrar um rumo e possam mostrar um destino. Porque, com certeza, ela pode ser muito melhor do que ela é. E a sua obra contribui para isso, a participação de vocês contribui para isso, e nós temos que estar, eles, cada vez mais juntos. Faço questão que você leve o meu carinho, você leve o meu abraço, o abraço da comunidade judaica do Brasil, ao meu querido amigo, Senhor Abravanel. O presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lotenberg, já citou o senhor Abramo Dweck, que está de pé. Então, senhor Abramo Dweck, já vou aproveitar a sua vinda aqui, representando a diretoria do Templo Ohel Yaakov, presidente Bitran. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Querida Iris, Daniela, Silvia, Cíntia, Amanda, minha querida Renatinha, me permite chamar assim, porque eu te conheço há muito tempo, você sempre aqui com teu pai, vindo aqui na sinagoga. Meu amigo Cláudio, presidente da Confederação Israelita Brasileira, meu parceiro de luta, ex-presidente da Hebraica, vice-presidente da Confederação, Daniel Bialski, meu amigo, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Rabino, meus amigos aqui da comunidade. Eu ainda me lembro do Yom Kippur de 2003, quando, de repente, o porteiro da sinagoga, lá da Rua da Abolição, veio correndo, meio incrédulo, me dizer: o senhor não vai acreditar, mas o Silvio Santos acabou de entrar na sinagoga. Confesso que, na hora, também fiquei surpreso, mas, ao mesmo tempo, muito emocionado. Afinal de contas, estava diante de um ídolo que fazia alegria na minha infância, da minha família, todas as tardes de domingo. Mas, apesar de surpreso, confesso que acreditei que o milagre estava prestes a acontecer. E eu explico por quê. Algumas semanas antes, tinha sido procurado por um diretor do grupo Silvio Santos, o Eduardo Vellucci.
informando que o grupo estaria comprando vários terrenos nos arredores para um grande projeto no bairro, e perguntando se a sinagoga tinha interesse de mudar de local. Na época, expliquei que só poderíamos vender aquele prédio se pudéssemos construir uma nova sinagoga em um outro local, uma vez que não se destrói uma sinagoga. E ficou um período de silêncio. O próximo contato foi justamente naquele Yom Kippur de 2003. Até hoje, eu me lembro com muita emoção daquele momento. Ao receber o senhor Abravanel, ele me disse com toda a humildade: eu gostaria de fazer uma oração em nome da minha família. Será que é possível? Eu, garoto ainda, todo emocionado, saí correndo e avisei o rabino, na época o saudoso Rabino Garçom. E logo em seguida, o seu pedido foi atendido. Ele foi chamado à Torá para fazer as suas preces e, gentilmente, fez uma generosa contribuição. Em seguida, sentado ao meu lado, me perguntou: por que vocês querem sair do bairro? Eu respondi que a sinagoga foi idealizada na década de 1920 para poder receber os judeus sefaraditas que estavam chegando ao Brasil e que se instalavam próximo ao centro, ali na região da Praça da República, na Bela Vista e arredores. Em 1924, colocava a pedra fundamental num pequeno terreno da Rua da Abolição, e a primeira sinagoga do rito sefaradita no Brasil era então inaugurada em junho de 1929. Na década de 40 e 50, quando houve uma importante migração de judeus no pós-guerra, foi o período de maior crescimento, com a frequência com judeus vindos do mundo inteiro, fugindo da guerra. E encontravam na nossa sinagoga, como foi dito pelo próprio Cláudio, o refúgio e o conforto de poder reencontrar alguns amigos. E, principalmente, a alegria de poder se conectar com a sua religião sem ser perseguido. Mas hoje, depois de muitos anos, a grande maioria tinha mudado para os novos bairros, como Higienópolis e Jardins. E que, se tivéssemos a oportunidade de construir uma sinagoga nos Jardins, seria excelente para todos. Depois de me ouvir atentamente, a segunda pergunta que ele me fez: e esses lindos vitrais? O que farão com eles? Respondi com brilho nos olhos que aonde nós formos, a nossa nova sinagoga será construída tendo como principal atrativo esses nossos lindos vitrais. Ele agradeceu a acolhida e se retirou sob os olhos incrédulos da maioria dos presentes. Algumas semanas depois, procurado novamente pelo diretor Eduardo, ele me propôs fazer uma avaliação do imóvel, o que foi prontamente providenciado. Me lembro bem dos números. O nosso terreno tinha aproximadamente 400 metros quadrados, uma área construída de 800 metros quadrados, e foi avaliado na época por R$400 mil. Poucas semanas depois, recebíamos a informação que o Grupo Silvio Santos pretendia nos oferecer R$600 mil, ou seja, 50% acima da avaliação, numa condição de reencontrarmos um novo local no bairro dos Jardins. E o negócio só seria efetivado após termos achado um novo local para a nova sinagoga. Difícil descrever a emoção que sentimos naquele dia. Imediatamente, constituímos um grupo de trabalho para esse novo desafio e saímos a campo atrás de um terreno. Depois de muita pesquisa, finalmente achamos um terreno aqui perto, na Rua José Maria Lisboa. E o Silvio Santos fez questão de pedir ao arquiteto Júlio Neves, um dos mais renomados arquitetos do Brasil, a fazer o estudo de viabilidade para a nova sinagoga. Em função da documentação irregular do terreno, não foi possível concretizar aquele projeto. Por sorte, naquela época, eu ainda morava aqui na Rua Cravinhos, e uma pequena casa aqui na rua estava à venda. Começamos a sonhar com a possibilidade de comprar as casas vizinhas. Depois de muita insistência, conseguimos adquirir 3 casas de frente para a Rua Cravinhos e, em seguida, mais um terreno de frente para a 9 de Julho, completando um terreno de 1.100 metros, mais que o dobro do que a Rua da Abolição. Feito isso, então, o prédio da Abolição poderia ser finalmente vendido, com a segurança de que teríamos um novo local para a construção.
partir daí, começava o grande desafio para a construção dessa sinagoga. Feito o projeto pelo renomado arquiteto Itamar Berezin, agora com um prédio de praticamente 3.000 metros quadrados, mais que o triplo da sinagoga anterior. Em agosto de 2008, era colocada a pedra fundamental e o início da construção desse prédio. Em maio de 2012, finalmente foi inaugurada a nova sinagoga. Estou relembrando a vocês cada etapa desse processo para que todos saibam aqui que, a partir da primeira visita à sinagoga em 2003, todos os anos, sem exceção, a cada Yom Kippur, mesmo na sinagoga provisória aqui na Rua Caçapava, ou seja, nos últimos 18 anos, o senhor Abravanel estava aqui conosco. Não só para homenagear os seus entes queridos, mas fazia questão de fazer uma importante contribuição anual para a sinagoga. E sempre me perguntava sobre o andamento da obra, a previsão da sua conclusão e os andamentos dos projetos da sinagoga. Indescritível também foi a emoção quando ele entrou pela primeira vez nesse prédio e olhou com os olhos brilhantes. A satisfação de ver um sonho da comunidade realizado. Acredito também que esse era um dos seus sonhos, tanto que a imprensa, na época, chamava a nossa sinagoga de a Sinagoga do Silvio Santos. Ano após ano, no Yom Kippur, sempre se atualizava a respeito da evolução dos trabalhos da sinagoga. E, graças à sua generosa contribuição anual, além da conclusão da sinagoga, vários projetos foram implementados, entre os quais podemos destacar cursos preparatórios para meninos e meninas para a preparação para a entrada maioridade religiosa, o Bar e Bat Mitzvah. Aula para crianças de instrumentos musicais no período da tarde, para atraí-los desde a infância para a sinagoga. Atividades para meninos e meninas que não frequentam escolas judaicas, com aulas complementares de judaísmo e religião. Educação informal para jovens de 6 a 13 anos, com várias atividades educativas e recreativas. Todos os sábados, em parceria com o movimento juvenil Bnei Akiva, reunindo cerca de 40 crianças toda semana. Bolsa de estudos acadêmicos para um grupo de jovens que vem diariamente à sinagoga para participarem das preces e estudos da literatura judaica com o nosso rabino Sami Pinto. E vários eventos e estudos durante o ano, relembrando principalmente os sábios da nossa religião, seus estudos e ensinamento, com destaque para Dom Isaac Abravanel, cuja história é relembrada e escrita, e que ficará eternamente na nossa memória, graças ao livro escrito e finalizado pelo nosso estudioso e brilhante rabino. Finalmente, hoje não é apenas uma noite de homenagem e lançamento do livro Abravanel, mas especialmente de agradecimentos à família Abravanel, por esses 18 anos de apoio e contribuição para a nossa fiel e crescente comunidade. Que Hashem, o grande arquiteto do universo, proteja sempre essa querida família, com muita saúde, alegrias, felicidades e todo o merecido sucesso. Em nome da diretoria da nossa comunidade, gostaríamos de agradecer a presença de todos para essa noite, e que, com certeza, ficará na nossa memória para sempre. Muito obrigado. Escolha. Eu recebi a informação que a Daniela gostaria de falar em nome da família. Era isso mesmo. Essa era a minha pergunta. A gente tem aqui o clã feminino, então vai ser uma honra ouvir uma delas. Seja bem-vinda. Que linda essa música. Vou fazer uma pergunta aqui para o nosso rabino, tá? Oi, boa noite. Nossa, eu acho que, em nome de toda a família, se perguntassem para a gente o que a gente ia esperar de hoje, estou muito emocionada. A gente não tinha ideia. Ia ser, tipo, não sei, o lançamento de um livro.
A gente nunca imaginou tanta honra receber dessa comunidade, receber em nome de todos os judeus, que muitas vezes a gente falava, será que a gente é incluída nesse grupo ou não? Muitas vezes a gente se sentiu rejeitada, né, pela tradição da nossa mãe não ter sido judia, mas sempre apoiou a gente, né, para fazer aquilo que a gente acreditasse, sempre esteve do lado do meu pai, assim, apoiando na fé dele. E quanto amor a gente está recebendo aqui nessa noite. É um negócio assim que meu coração tá. Eu falei, Hashem, né? Como vocês falam, que emoção, quanto amor que a gente está recebendo dessas pessoas. E eu quero só me comprometer aqui com vocês. Eu não lembro quem falou, né? Que ele, claro, se preocupa com a descendência, mas ele sempre honrou a ascendência. E a gente vai continuar honrando essa ascendência. E que a nossa família possa continuar representando os judeus e honrando aquilo que é as nossas origens. E só para dividir um pouco, que eu acho que todo mundo tem muito carinho por ele, e ele tem também, a gente conseguiu presenciar uma coisa muito maravilhosa que a gente também não poderia, não imaginava que a gente fosse presenciar. Ele teve Covid, né? E a gente ficou muito assustado. A gente pensou, será que é a hora dele, né? Será que ele vai nos deixar? Veio assim, no dia que a gente foi para o hospital com ele, o Tarcísio Meira tinha acabado de falecer e tinha tomado as 2 doses do corona, e a gente ficou ali em oração, levamos ele para o hospital, todo mundo falava, nossa, mas esse homem é muito forte, nossa, mas esse homem era muito forte, mas ele tinha tido uma queda, estava com fraqueza. Aí, à noite, a gente colocou enfermeiros, muito contra a vontade dele, porque ele não gosta muito de depender desses cuidados. Mas colocamos enfermeiro para cuidar dele e a gente colocou uma babá eletrônica. Babá, por causa dos filhos nossos, a gente providenciou uma babá eletrônica para poder monitorar ele. E a gente conseguiu presenciar uma oração tão linda, e tanto em hebraico quanto em português, agradecendo a Hashem pelos 90 anos bem vividos, para que desse saúde, para que pudesse limpar o coração dele. Então, só queria dividir isso, sabe? Ele está em recuperação, está cada dia melhor, graças a Hashem. Tenho certeza, assim, que quando ele vê esse vídeo, ele vai se emocionar muito, assim, porque ele nem imagina que ele faz todas essas coisas, nem imagina que ele contribuiu tanto, e a gente nem sabia, né, o que a mão direita dele faz, a esquerda não vê. Ele não fica propagando as coisas que ele faz para os outros. Então, queria dividir um pouco disso. Tenho certeza que ele vai se sentir honrado, como nós estamos se sentindo, vai se sentir amado. E a gente só tem a agradecer. Muito obrigada por essa noite que foi assim inesquecível. Eu não sei quem falou aqui que essa noite seria inesquecível. Para a gente está sendo já inesquecível. Muito, muito obrigada. Em nome de toda a família. Obrigada. Que bastidor. Uau! Bom, a gente não poderia deixar a noite se encerrar antes de agradecer, claro, todas e todos. E antes de chamar o Rabino Sami para encerrar essa noite, eu queria dizer a vocês todas e todos que essa homenagem foi preparada com muito carinho, né? Por todos da sinagoga, por todas da sinagoga. As grandes lideranças da comunidade estão aqui, o senhor Luiz, o meu amigo Cláudio Lotenberg, a gente tem o nosso presidente, o nosso vice-presidente, Dani. Enfim, você tem uma representatividade aqui, junto com o Rabino, todos que estão aqui justamente para celebrar o Senor. Né? A gente, claro, como acho que o Luiz falou, a gente cresceu assistindo o Silvio Santos, mas a gente sabe que existe um homem por trás, uma mulher ao lado, existem as filhas dando suporte. Eu acho que nada mais bonito aqui de ver
o quanto essa homenagem ela está sendo dada para o homem Cenoura Abravanel, e não para o personagem só, que é maravilhoso e faz muito. Porque você também não consegue fazer muito se você não tem recurso. Então, ele usa desses recursos, como falou o Rabino, para poder unir a filantropia com a sabedoria. Então, é isso. Então, primeiro, parabéns a todas. Rabino, por favor, suba aqui para encerrar essa noite, que é sua também, da sua sinagoga. Eu vou deixar agora, como bom comunicador que o senhor é, encerrar essa noite. Eu queria agradecer as palavras carinhosas do Mark Tawil e convidar para subir aqui comigo o presidente da sinagoga, o senhor Roberto Bitran, e convidar a senhora Iris, vai receber um pequeno presente da nossa sinagoga, por favor, das mãos do nosso presidente. Senhor Roberto, por favor, dá a mão para mim. Isso, ajuda ele. Dona Iris. Você quer fazer essas palavras porque as pessoas... Pois é, mas é que as pessoas ficaram com ciúmes que só eu que estou ouvindo, entende? Afinal de contas, o lançamento é do meu livro. Eu tenho o direito de ouvir primeiro, mas, por favor, todos vocês, Dona Iris, o senhor presidente, senhor Roberto Bitran, entrega... Posso mostrar para as pessoas? Claro. Olha, eu vou mostrar e a Dona Iris está se refazendo e já vai falar. Olha, família Abravanel, isso aqui é para entregar para o papai hoje. Isso é uma mezuzá. E dá para ele, para proteger ele, para cuidar dele. A gente ora por ele sempre, né? A gente tem muito carinho por vocês, amor e gratidão, né? Gratidão. Genuíno. Então, aqui está, o senhor presidente entregou para você. Entregue de novo, senhor Roberto, agora sem máscaras. Sem máscaras. Muito obrigada. Muito orgulho. Ele vai gostar muito. Agora, Muito Dona Iris, por favor, a senhora pode falar agora para a nossa... Não, eu estou chorando desde o início, porque é muita emoção. Eu sei do comprometimento dele com a sinagoga, eu sei do carinho que ele tem de estar participando, passando para a gente, sabe, toda a história, né, da comunidade, como foi. E a cada passo ele ia contando que as coisas estavam sendo construídas, mas nós não imaginávamos que fosse tanto. E a dedicação dele, o carinho, o amor, eu tenho certeza, né, que ele receber tudo isso aqui seria muito gratificante, mas eu tenho certeza que eu acho que vocês filmaram e nós vamos levar isso para ele, e eu quero agradecer muito a toda a comunidade, sabe, pela alegria que vocês deram e estão dando ao meu marido. Muito obrigado. É uma honra muito grande estar podendo receber isso no nome dele. Pode ter certeza que eu vou chegar em casa e vou contar tudinho. Melhor que a esposa não tem. Muito obrigada. Por favor. Olha, eu queria, então, a senhora se incomoda de ficar mais um pouquinho aqui em cima, porque eu vou fazer uma reza para ele. Eu pediria a todos ficarem de pé. Mas pode chorar, pode. Está dentro do protocolo. Mi sheberach avotenu hakedoshim ve'atehorim Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe ve'Aharon, Yosef, David u'Shlomo.
ואימותינו הקדושות והטהורות, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך ויחזק וירומם וירפא ויגדל את סנור אברבנאל בן Rebeca, filho de Rebeca. Senhor Abravanel, filho de Rebeca. Aquele que abençoou os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Aos profetas Moisés e Aarão, ao rei Davi e ao rei Salomão, e as matriarcas Sara, Rivká, Rachel e Leia, abençoe, fortaleça, alegre, dê forças ao Senhor Abravanel, filho de Rebeca. וישלח לו ברכה והצלחה ורפואה שלמה, ויחזק אותו, וירומם אותו, והוא ואשתו, בנותיו וכל משפחתו. A extensão da benção para a esposa, Dona Iris, para todas as filhas aqui presentes, aos netos, aos genros. והסיר אדוני מכם כל חולי וכל מדעי מצרים הרעים אשר ידעת לסימן באונתנם בכל שונאיך. והקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ובנעימים, וישלח לו רפואה שלמה, ושיזכה לביאת גואל בימיו, וכן יהי רצון, ונאמר amém. Então, terminei na minha prece pedindo para que todos vocês tenham muita saúde, muita alegria, e que possa, Senhor Abravanel, ficar forte, ficar alegre, feliz com vocês, com a família todos desse imenso Brasil, e que ele possa, se Deus quiser, merecer a glória de ver o Messias, e todos vamos juntos, ok? Combinado? Vamos juntos para Israel, para Jerusalém, num grande templo, para unir. Está fechado? Fechamos o negócio. Olha, como diz o Senhor Abravanel, agora Silvio Santos, fiz negócio agora. Tá? Fiz o negócio. Fizemos o negócio. Então, de verdade, com muita alegria, dirigi as preces ao Todo-Poderoso, para Hashem, né? Então, o nosso muito obrigado, e entregue a mezuzá para ele hoje à noite, por favor, por favor, por favor. E eu quero abençoar todos vocês, permaneçam de pé mais um pouquinho, porque eu quero abençoar todos os presentes, todos, sem exceção. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות. הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם ונשיהם ותלמידיהם. כל אשר היא מלכה דעלמא, הוא יברך ידכון ויזכה ידכון, וישמע בקול צלותיכון, תתפרקו ותשבזבון בכל צרה והקטה. ויהיה מימרה עד אדוני בשעתכם, ויגן בעדיכם, ויפרוס סוכת שלמה עליכם, ויטע ביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות. ויסלק שנאת חינם מביניכם, וישבור לגויים מעל צוואריכם, ויקיים בכם מקרא שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וכן יהי רצון. ונאמר amém. Uma explicação, família Abravanel. Nós rezamos em hebraico porque, de acordo com a tradição judaica, Deus criou o mundo falando, seja luz. Mas em que língua ele falou? Falou em hebraico. E nós mantivemos essa tradição, apesar
de muitos anos sermos exilados e uma língua praticamente de não uso nacional, até o restabelecimento do Estado de Israel em 1948. Rezamos assim porque, segundo a tradição, nos conectamos com uma energia da criação, a energia divina da fala de Deus. E por isso que rezei e rezo e oro constantemente ao Senhor Abravanel e a vocês em hebraico, sempre, sempre, desejando essa energia forte para vocês. Me fizeram lembrar agora, no Yom Kippur, eu estava com o Senhor Abravanel e falei, Senhor Abravanel, me dá a mão. E aí, no jeito dele, humorístico, né? Para quê? Aí eu falei, eu vou te abençoar. Então pega as duas. E aí, eu peguei as duas mãos dele, parecia que a gente ia dançar, sabe? Fazer a rodinha. Esse é o Senhor Abravanel. Esse é o Senhor Abravanel que a gente queria deixá-lo feliz, ele deixava a gente mais. E era tão gostoso, a gente sente a presença de vocês como se ele estivesse aqui. Como eu disse, dona Iris, a casa Abravanel é a esposa do Senhor Abravanel, né? E as filhas, o meu cumprimento. E a gente vai encerrar, eu vou fazer um brinde. Por questões de protocolo de Covid, nós não vamos servir para todos. É um cuidado que tenho, né? Mas eu vou fazer e vou desejar para todos muita saúde, muita alegria e muito obrigado que a família Abravanel esteve aqui conosco. Muito obrigado. Foi desejo dessa sinagoga homenagear esse grande homem nas paredes do templo sagrado que ele tanto sonhou em ver e conseguiu testemunhar a obra feita. Nessas paredes que ouvem rezas diariamente, nós vamos agora desejar o Lechaim para vocês, tá bem? Um minutinho. Você já está? Muito obrigado. Olha, eu quero de verdade, uma salva de palmas para Anne Greuer, que fez aqui a coordenação do evento, e com ela todo o pessoal que participou. Vocês me permitem? Sabri Maranan, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Borei peri hagefen. Lechaim a todos. Lechaim, Lechaim. Muita saúde.
queria nesse vídeo dizer o seguinte: eu estou sentindo muita a falta de uma grande amiga idealizadora do livro, que é a Rebeca. Então, eu sei, ela já me mandou um WhatsApp. E assim, Rebeca, você tem irmãs maravilhosas, uma mãe fantástica e o papai. Depois você pergunta para elas que eu expliquei a origem, a Abravanel. Abraviel. Pergunte para elas, ok? Abração. E falei também do seu marido, o jogador Alexandre Pato, e eu, Rabino Pinto. Mas olha para cá, todo mundo assim, bem pertinho. Eu que agradeço. Renata, e aí, tudo bem? Foi legal, hein? Você veio, olha aí. Não, foi uma coisa genuína. Vocês se emocionaram também. E assim, merecido. Tá? O pai merece, vocês merecem. Vocês são uma família, sabe? A gente ora por vocês. Ah, legal. Espera, deixa eu ver como é que tá. Olha, foi lindo. Desculpa a minha sinceridade, né? Não foi lindo, não. Foi espetacular. Depois você pergunta pra sua mãe, foi espetacular. Mas sabe por quê? Porque a família Abravanel nos inspira. A verdade é essa. A gente tem um carinho tão grande, tão genuíno, que a gente olha pra vocês, todos, né? Eu olho pra sua mãe, por exemplo, eu vejo um anjo na minha frente. Um anjo. De verdade. E aí eu falei assim, mas cadê a Rebeca? Pergunta pra ela. Eu falei, mas a Rebeca não tá aqui. Eu repetia no meio da minha fala, a Rebeca não tá aqui, né? E aí, assim, muito obrigado por tudo, né? Das pessoas que estão aqui, todo mundo ficaram muito, muito sensibilizados, alegres, felizes. E faltou você e o seu marido. Faltou você e o seu marido. É isso. Você vai contar uma oportunidade? Vai ter o vídeo depois, se sua mãe permitir. Minha filha, tem que falar com a mamãe. Não é assim, não, as coisas. Pergunta pra mamãe e tal, né? Se a mamãe permitir, aí tudo bem. Não, o livro, fala que o livro eu vou levar. O livro eu vou levar. Vamos levar para você. Não, a gente vai fazer a edição, vai mostrar para a família primeiro, aí vocês olham, tá ok, tá bom, podemos, aí mostra pro papai. Aí depois que vocês olharem e tal, aí a gente, a gente vai fazer alguma coisinha aí para a comunidade, devagarzinho. A primeira família vê se está tudo ok, está tudo bem, né? Importante. Ah, que legal, sim, com certeza. Obrigada, viu, amigo? Vou poder ter uma mensagem para você, que eu estou bem emocionado de estar aí. Eu que agradeço, olha, eu que agradeço. E olha só, você lembra disso aqui? Que você veio? Olha, lembro, sim. Só que agora a gente botou uma toalha branca deixamos para o evento, né? E você conheceu a toalha azul, agora a gente tem a toalha branca, entendeu? Toalha branca. Então, foi muito bonito, muito bonito, muito bonito. E a sua mãe falou, assim, do coração, né? Sua mãe falou do coração, eu acho que o teu pai vai falar, você leva jeito, E a tua irmã falou também, foi muito legal, muito legal, muito legal. Tá bom? Muito feliz de saber. Eu que fico agradecido. A nossa palavra aqui é gratidão o tempo todo. Gratidão. Aproveitem aí. Tá bom. Ok, um abração pra vocês, hein? Esmagar sua mãe um pouquinho. Dei um abraço. Fica com ciúme. Pode ficar com ciúme. Pode ficar com ciúme. Eu imagino. Fica com ciúme. Mês que vem vai abrir as porteiras, nós vamos cair. Mês que vem. Abrindo as porteiras, nós vamos. Tchau, pequena. Não sei se posso abraçar. Não pode, né?
Não, mas a gente Mas, está assim, muito sente, próximo. sente Sim. o abraço, o amor, o carinho da nossa família, sabe? O orgulho, a honra, sabe? De te conhecer também. Estamos aí, sim. Você falou de gratidão. Precisando, olha, só precisando isso, qualquer nosso coisa, coração de eu sou um amigo, um admirador genuíno de você. Ah, e o líder espiritual, né? E a Rebeca sempre usa essas palavras, a gente sempre conversa sobre isso. Que bom, fico feliz. Fico feliz, eu estou aí, é amizade pura. Tá bom? Parabéns, viu?